Sexta-feira, 13 de outubro de 1307, a prisão dos Templários. Os Cavaleiros Templários, também conhecidos como Pobres Cavaleiros de Cristo, eram uma ordem monástica. Eles também eram conhecidos como monges lutadores. Em 1307, as cruzadas estavam encerrando. Os Cavaleiros Templários tornaram-se menos uma ordem lutadora e mais um grupo de burocratas. Eles estabeleceram uma espécie de sistema bancário em toda a Europa. Eles emprestaram dinheiro a várias pessoas, incluindo o rei Filipe da França. Em 1307, o rei Filipe convidou seu amigo Jacques de Molay, que era o chefe dos Templários na época, para ir à França para o casamento de um dos primos do rei Filipe. Na verdade, isso foi um estímulo para levar de Molay à França. O rei Filipe tinha uma grande dívida com os Templários e estava preocupado com o poder que os Templários eram capazes de exercer em seu reino. Em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, o rei Filipe ordenou a prisão imediata de todos os Templários, incluindo os de Molay. Ele também ordenou que todas as suas terras e riquezas fossem imediatamente confiscadas. Na época, os Templários eram uma organização reconhecida e apoiada pelo papado. O rei Filipe enviou um despacho imediato ao Papa Clemente V pedindo-lhe que declarasse os Templários fora da lei e ordenasse a sua prisão em toda a Europa. O Papa Clemente finalmente cedeu à pressão do rei Filipe e declarou os Templários fora da lei. Durante vários anos, de Molay e muitos dos outros Templários foram mantidos na prisão. Particularmente em França, eram exigidas aos prisioneiros informações sobre quaisquer tesouros escondidos. Eles também foram torturados para confessarem heresia e outros crimes da época. Sob tortura, de Molay confessou crimes 2 vezes. Depois de ser libertado da tortura, ele rapidamente se retratou. Quando de Molay foi finalmente condenado à morte, ele foi colocado em uma estaca em uma ilha em Paris. Ele solicitou que ele se voltasse para a Catedral de Notre-Dame e que suas mãos fossem amarradas em oração. Alega-se que enquanto ele queimava, ele pediu a Deus que derrubasse o Papa Clemente V e o rei Filipe. Ambos os homens morreram um ano após a execução de Molay. Até hoje muitas pessoas sentem que grande parte da riqueza dos Templários foi escondida. Isto se deve em parte ao fato de 3 navios de tesouro da frota templária terem sido vistos em 12 de outubro em um porto. Na manhã seguinte, quando começaram as prisões, os navios desapareceram sem deixar rastro. Alguns acreditam que a data da prisão dos Templários seja a origem da superstição que cerca a sexta-feira 13 como um dia de azar. Não há nenhuma evidência que ligue concretamente os Cavaleiros Templários à maçonaria. Pensa-se que alguns dos Cavaleiros Templários fugiram para a Escócia. Alguns desistiram da ordem e ingressaram nas forças armadas do país em que se encontravam, além da França. Outros ainda aderiram a uma ordem concorrente que permaneceu intacta e reconhecida pelo papado. A maçonaria ajuda a alimentar algumas das teorias de que os Templários fazem parte da história maçônica. A Ordem de Molay foi criada e geralmente patrocinada por maçons. O Rito de York, uma das organizações anexas da maçonaria, tem como grau final a transformação de um candidato em cavaleiro templário.